Acredito que já esteja gravando já. Botei aqui para gravar, né? Então, não sei Ok, como é que tá, não está. sei que horário é aí, né? Em Moçambique, mas aqui é de noite, né? Então, boa noite aí, meu irmão. É Boa Estélio noite mesmo a aqui. pronúncia? Estélio? Stélio. Estélio. Não sei se Stélio eu vou, não Salvador. sei se eu vou conseguir pronunciar direito, né? Você já me conceda perdão se alguma der uma escorregada no decorrer, né? Estélio. Mas esteja à vontade para pronunciar assim Stélio. Há muita Estélio. gente que fala assim. Então, meu irmão, então a gente vai estar aí comentando hoje sobre esse tema tão interessante, né, que é a controvérsia Clark-Vantil. Então, se você quiser se apresentar, né, falar um pouco do seu trabalho em Moçambique, como é que você conheceu a filosofia do Clark, aí também pode ficar à vontade, né, nesse primeiro contato, e depois a gente adentra no tema propriamente dito, né, a controvérsia Clark-Vantil. Então, o que é Estélio, para o pessoal conhecer aí, né? A gente que... E, Ah, inclusive, é bom você divulgar o seu projeto, né? Lembrei lá, o projeto escrituralista lá que você está divulgando. Então, aproveite para divulgar. Eu vou falar com o pessoal para ver se eles lembram para botar lá o link do projeto de vocês lá, página, mas fica à vontade aí para você divulgar aí, fazer mexendo os seus trabalhos. eu sou o Stélio Salvador, sou moçambicano, tenho 26 anos de idade e eu conheci a Clark, acho que foi no ano de 2018. Sou muito novo ainda no escrituralismo, mas me apaixonei bastante pela filosofia, teologia e apologética dele. Mas antes eu já vinha lendo as obras de Vicente Cheng, desde por aí 2017. Então, foi um momento muito, diria assim, marcante da minha vida, conhecer esses dois homens, visto que antes eu também já vinha estudando a teologia reformada, mas a partir do momento que eu conheci, entrei em contato com as obras desses dois homens, pude aprender bastante e comecei a me interessar pelas obras dele. Só que aqui é assim, aqui nós não temos como comprar assim os livros deles em formato físico. Aqui temos várias obras reformadas, sim, por exemplo, de outras editoras, tais como a Editora Fiel, Vida Nova, Cultura Cristã, mas a editora Monergismo aqui ainda não existe. Ainda não temos livros da editora Monergismo à venda. Então, o que eu fiz foi procurar aí, através das redes sociais, alguns irmãos que pudessem me ajudar, né? Então, foi daí que eu tive a oportunidade de entrar num grupo, escrituralismo, um grupo do WhatsApp, e aí comecei recebendo várias obras, e comecei lendo, me interessando bastante, até que percebi que, por exemplo, Clark escreveu muitas obras, mas em português temos apenas poucas obras dele. Então eu senti essa necessidade de, enquanto o Felipe Sabino eh, vai não vai traduzindo essas obras. Eu senti a necessidade de adiantar em traduzir essas obras que era para termos em português, a fim de nos beneficiarmos, né, do conteúdo existente lá nessas obras. Então, essa é mais ou menos a minha história no campo do escrituralismo. Perfeito, meu irmão, perfeito. Então, eu vou emendar duas perguntas aqui logo, né? Uma é como é que a Ok. gente tem acesso, né, o material lá do projeto escrituralista, e a segunda já é dentro do tema, né? Qual foi o contexto da controvérsia? Rapidamente aí, quem foi Clark, quem foi Vantil, por que eles entraram em atrito, né? Qual foi o contexto aí do atrito dos dois? Então, fique à vontade aí, meu irmão, para falar. Deixa eu ver se entendi a primeira questão. A gente tem acesso, né, o material do projeto escrituralista, e o Ah, segundo é o contexto da controvérsia, né? Como foi que aconteceu? é. Bom, nós temos traduzido e publicado em alguns grupos que nós temos aqui disponíveis, grupos de WhatsApp, e nós temos os nossos contactos ah, lá colocados lá nos livros. Então, mas eu posso aqui ditar o meu contacto e quem estiver a ouvir vai talvez poder entrar em contato comigo e pedir a obra, né?
os nossos livros são em formato grátis, nós não vendemos. Nós traduzimos simplesmente para que as pessoas leiam e tenham mais conhecimento. Então, o meu contacto é, primeiro temos aquilo que é o código do nosso país, que é mais 258. Então, depois já aí vem o meu número, que é 82 43 33 272. Então, é por aí. Então, se alguém entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pedir a obra, eu vou poder partilhar a obra. Então, em relação ao contexto da controvérsia, talvez seria bom dizer que, claro que estando a dar aulas na Wheaton College, ele enfrentou lá várias dificuldades com alguns professores devido à rigorosidade do seu calvinismo. Muitos consideravam o seu calvinismo muito rigoroso, muito extremado, mas ele acreditava que estava seguindo apenas aquilo que a Bíblia diz e aquilo que diz também a Confissão de Fé de Westminster. Bom, a Wheaton College não era assim uma instituição reformada, mas naquela época em que Clarke esteve lá a dar aulas, havia um diretor lá, o Bushwell, ele que era reformado, então foi muito fácil para Clarke estar lá e se acomodar naquele ambiente. Mas claro que começou a ter algumas complicações lá, alguns professores se incomodavam com o calvinismo que ele ensinava e ele começou a ser lá acusado de estar a desviar os alunos daquilo que é a fé bíblica, daquilo que é a ordem bíblica para a evangelização. Eles achavam que a doutrina de Clarke minava aquilo que é o desejo ardente pela evangelização, uma vez que Clarke defendia a eleição. Então, depois que Clarke percebeu que o futuro dele na Wheaton College estava minado, estava comprometido devido a essas divergências que ele vinha tendo, divergências doutrinárias com os professores de lá, inclusive foi retirado e lá contrataram um outro diretor que não estava a favor do ensino de difícil naquela instituição. Então ele começou a pensar em seguir uma carreira pastoral. Não sei se consegue me ouvir aí. Estou escutando, Varão. Pode continuar. Ok. Então ele começou a seguir ele pensou em seguir uma carreira na área do pastoreado. Então foi quando ele escreveu uma carta fazendo um pedido de candidatura para sua ordenação na OPC em 1942. Mas ele fez isso mesmo tendo talvez pouca esperança por causa da idade dele. Ele já tinha 40 anos e naquela altura não era normal assim que alguém com 40 anos quisesse se candidatar para ser pastor. Mas ele mesmo assim o fez. E então ele escreveu essa carta, entrou em contato com alguns professores do Seminário Teológico de Westminster, que estava ligado à UPC, para que lhe ajudassem em termos da carta que ele queria escrever da sua ordenação. Mas ele também percebeu outras dificuldades que talvez fariam com que o seu pedido fosse talvez negado, mas mesmo assim ele foi avante.
Aí uma das dificuldades que ele percebeu foi a questão de ele não ter passado por um seminário teológico. Claro que ele foi um grande teólogo, peso embora não ter não ter passado de um seminário teológico. Ele foi formado em filosofia e ele sabia lidar com, por causa da sua filosofia, ele sabia lidar muito bem com as doutrinas cristãs, as doutrinas bíblicas. A filosofia dele lhe ajudou bastante. E ele superou muitos teólogos. Então, não obstante essa dificuldade, ele, mesmo assim, escreveu a carta, né? Então, a carta foi enviada em 1942 e ela foi lida em 1943, foi quando depois ele foi examinado em grego, Bíblia, história da igreja e teologia, e ele tinha dificuldades em hebraico, mas ele lá no exame, num dos exames da sua candidatura, ele leu Gênesis, o primeiro capítulo em hebraico, né? Então, finalmente a sua candidatura foi aprovada em 1944. Só que, assim, depois que Clark foi ordenado na OPC, alguns ministros, por aí cerca de 12 ministros, não ficaram assim muito felizes, porque a fama de Clark já havia se espalhado quase por todos os lados, lá nos Estados Unidos, e concretamente na Filadélfia. Já era sabido que Clark foi demitido da Wheaton College devido ao seu calvinismo rigoroso. Então, muitos queriam assim evitar Clark, achavam ele um racionalista, um intelectualista, alguém que alguém que leva assim ao extremo as convicções dele. Então, esses ministros, alguns que esses ministros que não ficaram acomodados com a ordenação de Clark na OPC, alguns deles já não conheciam assim Clark diretamente, mas como Clark mandava os alunos que estudavam na Wheaton College para o Seminário Teológico de Westminster, alguns ministros da UPC, que também eram professores no Westminster, tinham conhecimento das doutrinas que Clark ensinava, né? E uma coisa interessante, um aspecto interessante é que o próprio Van Til, que faz parte desses ministros que elaboraram uma queixa contra a ordenação de Clark, o próprio Van Til, ele apreciava Clark, visto que quando os alunos da Wheaton College iam para o seminário do Westminster, Van Til já não tinha aquele trabalho de ter que eliminar o arminianismo naqueles alunos, visto que eles já vinham calvinistas. Enquanto que antes, quando Van Til recebia outros estudantes, ele tinha ainda o trabalho de ter que eliminar o arminianismo deles, né? Então, de certa maneira, claro que já era conhecido por causa dos seus alunos e também por causa da controvérsia que ele teve lá na Wheaton College. Então, esses ministros se incomodaram com a ordenação de Clark, eles elaboraram uma queixa. E esse foi mais ou menos o contexto inicial, né, da controvérsia. Certo, Varão. Muito bom aí a contextualização que você deu, foi muito boa. É uma coisa que eu queria que o irmão comentasse, mas sobre a questão dos motivos, né? É interessante que eu já vi gente dizendo que a controvérsia foi política, ao invés de teológica. Então, eu queria que você comentasse para a gente acerca dos motivos, né? O que é que motivou essa controvérsia? Quais foram as causas, né? As motivações que levaram a essa rota de colisão, né? De Vantilianos versus Clark, né? Porque não foi só o Vantil, né? A gente sabe que tinha outros com ele. Haviam outros com
ele. Então, eu diria que houve, sim, motivos teológicos e também políticos, mas dependendo de cada autor, na maneira como ele vai perceber essa controvérsia, alguns podem dar mais ênfase nos motivos políticos e outros podem dar mais ênfase nos motivos teológicos. Mas eu vou na linhagem de Douglas Duma, o biógrafo de Clarke. Ele aponta tanto motivos políticos assim como motivos teológicos. Em termos de motivos políticos, esses ministros que elaboraram a queixa, eles não concordaram com uma reunião que houve na qual Clarke foi ordenado. Então, eles afirmam que aquela reunião foi ilegal, visto que ela foi feita num período que não devia acontecer e que o presbitério da Filadélfia organizou aquele dia para a ordenação, não sendo aquele dia um dia. O presbitério fez isso porque aquele dia era um dia também que muitos ministros, muitos presbíteros estariam na reunião da ordenação de Clarke e também seria favorável para Clarke, visto que Clarke naquela época estava. Aquele dia foi um dia propício para ele, visto que ele estava naquelas redondezas onde aconteceu a ordenação. Então, esse é um ponto que tem a ver com a questão política. Os queixosos negaram queixaram-se em virtude disso. Mas o interessante é que o dia da ordenação de Clarke foi um dia cheio. Ali estavam várias pessoas e nunca houve naquele presbitério um dia assim, uma reunião com o maior número de presenças de pessoas para assistir à ordenação de Clarke. Clarke não era uma pessoa qualquer, Clarke era já conhecido naquela época como um grande teólogo e filósofo. E o interessante é que mesmo alguns desses ministros que queixaram-se por causa disso, eles estiveram presentes lá. O próprio Ned Stonehouse, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, um dos que um dos que assinou o documento da queixa e fez parte da queixa, ele esteve no dia da ordenação de Clarke. Ele examinou Clarke no que diz respeito à subscrição da Confissão de Fé de Westminster. Então, esses são alguns assim, motivos políticos, legais, mas também houve motivos eclesiásticos no que diz respeito à membresia. E, assim, naquela época havia movimentos reformados que subscreviam a Confissão de Fé de Westminster e adotavam os 5 pontos do calvinismo, mas também, por outro lado, haviam alguns homens do movimento, alguns cristãos fundamentalistas, que não sendo calvinistas, eles não concordavam com o movimento liberal que minava a questão da autoridade da Bíblia, a questão da inspiração e da veracidade das escrituras. Então, esses fundamentalistas procuravam igrejas sérias e a UPC seria uma igreja certa para eles estarem, visto que a UPC, sendo uma igreja reformada, não concordava com o liberalismo teológico.
Então, os fundamentalistas, querendo ir para a OPC, claro que estando lá, não havia nenhum problema em incluí-los como membros da igreja, mas os queixosos, vou assim lhe chamar, os queixosos viam um problema nisso. Mas um elemento fundamental é que, claro que queria que eles fossem inclusos, mas que eles também observassem a questão da, da Confissão de Fé de Westminster e também as doutrinas calvinistas, os 5 pontos calvinistas. Mas, então, podemos dizer que, claro que queria aproveitar a chegada deles na UPC como forma de lhes mostrar o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico e reformado. Ele queria aproveitar a chegada dos fundamentalistas para isso. Mas os queixosos não aceitavam de jeito nenhum, eles estavam mesmo, eles estavam mesmo recusando a aceitação dos fundamentalistas como membros da igreja. E de acordo com Douglas Doman, se a membresia da igreja crescesse para incluir os fundamentalistas que não compartilhavam de algumas ideias desses queixosos, esse grupo de queixosos poderia perder o controle majoritário da denominação nesse caso da OPC. Então, isso também foi um dos motivos pelos quais eles recusaram incluir os fundamentalistas como membros da igreja. E também há outras questões, como, por exemplo, a abstinência do álcool. Os queixosos não eram a favor da abstinência do álcool. Claro que eles não eram assim beberões, né? Mas a igreja da OPC e alguns ministros da Westminster Theological Seminary eram acusados dessa questão da bebida alcoólica, em termos de serem beberões e tal. Eles tinham uma má fama por causa disso, mas mesmo assim eles continuavam não defendendo a questão da abstinência do álcool. Eles não viam nenhum problema bíblico em relação a isso. E mesmo nessa má visão desses ministros, o próprio John Gresham Machen, que na altura já era falecido, não escapou disso. Há algumas pessoas que acusavam o John Gresham Machen de ter adquirido sua fortuna com base na venda de bebida alcoólica. Então, claro que em meio a isso tudo, ele era a favor da abstinência do álcool. E ele era a favor da abstinência também pelo fato de que, sendo assim, não haveria problema dos fundamentalistas irem à OPC, porque os fundamentalistas não queriam saber do álcool, eles eram também a favor da abstinência. Então, claro que defendeu a abstinência do álcool também como uma forma de abrir espaço para a inclusão dos fundamentalistas, a fim de que eles não desistissem de ir à OPC por causa disso. Não por uma questão doutrinária, no sentido de que, claro que defender que beber é pecado, mas por essa questão aí, poderíamos assim dizer. Então, isso também foi um dos motivos da controvérsia. Isso já podemos dizer que são as raízes da controvérsia. Só a interrupção, claro meu irmão. A gente poderia dizer que foi por uma questão prática, né? Claro que queria juntar os fundamentalistas com a denominação que ele estava e, pela essa questão prática, é meio que ele fez uma concessão, né? Ao que parece. Concessão sim, prática. Sim, é basicamente isso. Sim. Pode continuar, desculpa a interrupção. Mas já estava mesmo terminando. Esse foi mais ou menos o contexto
a análise da controvérsia e os motivos também que acabaram desencadeando na controvérsia, mas claro que também já vinha sendo visto como um racionalista e ele já teve também, antes mesmo da própria controvérsia eclodir, claro que já teve alguns encontros com já vinha tendo alguns desentendimentos com Cornelius Van Til, que foi também um dos grandes proponentes da controvérsia. Parece que o Van Til não aparece muito assim na controvérsia, mas os pontos de vista de Van Til é que fundamentavam a controvérsia. Por isso a controvérsia é chamada controvérsia Clark-Van Til. Então, esses são mais ou menos os motivos da controvérsia. Certo, meu irmão. Então agora vamos adentrar na questão teológica, né? É assim, quais foram os pontos centrais, né, da controvérsia teológica? A gente sabe que o que ficou para a gente não foi nem tanto essa parte burocrática ou eclesiástica, né, mas o que reaparece até hoje em controvérsia entre clarkianos e vantilianos são os pontos teológicos. Né? Então, quais foram esses pontos que causaram atrito entre esses dois grandes autores, né, do século XX de filosofia cristã? E nós temos aprendido bastante através dessa controvérsia. Sim, essa controvérsia é mais conhecida pelo seu lado teológico, né? Não por essa questão burocrática, e política, legal e tal. Então, em termos de pontos teológicos, princípios centrais da controvérsia, princípios teológicos, temos o primeiro que é a questão da doutrina da incompreensibilidade de Deus. E aqui também envolve a questão da relação do conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. Então, eu vou aqui, né, tentar, mesmo de forma resumida, porque isso aqui é muito profundo, é até possível apenas num vídeo inteiro ou num debate inteiro, tratamos apenas desse ponto aqui e mesmo assim levarmos muito tempo. Então, Clarke defendia que há um ponto de contacto entre o conhecimento do homem e o conhecimento de Deus, no sentido de que há um ponto unívoco, um ponto, pelo menos único, de contacto entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. Clarke defendia que as proposições que o homem conhece devem ser idênticas às proposições que Deus conhece, a fim de que o homem conheça qualquer coisa. O que Clarke defendia e sempre defendeu é que para o homem conhecer alguma coisa, tal conhecimento deve ser parte do que Deus conhece. Então tem que haver aqui um ponto idêntico entre o que o homem conhece e o que Deus conhece. E claro que para Clarke o conhecimento é com base nas escrituras e aquilo que se pode deduzir lógica e fielmente das escrituras. Então, claro que acreditava que o homem podia sim conhecer o que Deus conhece. O homem podia ter uma parte do seu conhecimento igual ao que Deus conhece. Mas ele estabeleceu também algumas distinções, porque isso deixou Van Til muito preocupado. Depois direi como é que Van Til entendia esse aspecto. Van Til, vou até adiantar um aspecto, dizer que Van Til achava que a visão de Clarke eliminava aquilo que é a distinção entre criador e criatura, pelo fato de Clarke afirmar um ponto unívoco, um ponto idêntico entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. Mas Clarke deixou bem claro que existem distinções entre esse conhecimento. Pese embora haver um ponto de contacto, há aqui distinções.
E uma das distinções que ele fala é a distinção quantitativa. Aqui é no sentido de que o homem não conhece tudo o que Deus conhece em termos de quantidade. Aqui, claro que Deus conhece muito mais, muito mais. Então, claro que, por exemplo, para qualquer proposição, Deus conhece todas as suas implicações, enquanto que o homem conhece apenas algumas de suas implicações. Então, se nós formos a pegar aqui uma proposição bíblica, e claro que definir aqui o conhecimento é proposicional. Se nós formos a pegar aqui uma proposição bíblica, claro que entende que Deus conhece todas as implicações que podem se tirar daquela proposição bíblica específica. Mas o homem não pode conhecer todas essas implicações. E cada implicação gera outras implicações. Então, claro que percebe aqui que há uma distinção quantitativa. Deus conhece muito mais do que o homem pode conhecer. Mas ele também percebia que há também uma distinção qualitativa. Há uma distinção qualitativa e aqui, ao falar de distinção qualitativa, pretende-se falar do modo ou da forma do conhecimento. Como é que Deus conhece? Como é que o homem conhece? Então, claro que entendia que Deus conhece ou Deus sabe de forma intuitiva, ou seja, claro que defendia que Deus conhece toda a verdade de uma maneira imediata. Deus não recebe a verdade por revelação. Deus é a verdade. Ele tem a verdade nele. Deus não aprende, mas ele sabe de forma imediata, sem nenhuma mediação. Agora, para o homem é diferente. O homem conhece via revelação. O homem precisa de uma mediação. Então, o homem precisa que Deus fale para que ele, então, conheça. Então, é nesse sentido que, claro, que percebe que aqui há uma distinção qualitativa em termos da forma do conhecimento. O conhecimento de Deus é intuitivo, enquanto que o conhecimento do homem é discursivo. Só que para os queixosos, isso não satisfazia aquilo que eles queriam, aquilo que eles, da maneira como eles percebiam isso. Para os queixosos, a distinção qualitativa de Clarke não era suficiente, eles queriam uma distinção qualitativa adicional. Neste caso, eles queriam uma distinção qualitativa em termos do conteúdo. Quer dizer, aqui a distinção para os queixosos não podia ser apenas uma distinção no modo de conhecer, em termos de que Deus conhece intuitivamente e que o homem conhece discursivamente via mediação. Os queixosos queriam uma terceira distinção qualitativa, que era em termos de conteúdo. Daí que o próprio Van Til acreditava que existe uma diferença qualitativa entre o conhecimento do homem e o conhecimento de Deus. Van Til negava aqui que havia um ponto de contato entre o conhecimento do homem e o conhecimento de Deus. Inclusive, ele entendia que dessa maneira ele estaria preservando aquilo que é a distinção criador e criatura. Então, ele trouxe aqui um aspecto ontológico numa questão epistemológica. Então, ele entendia que parece que ele fez uma confusão em termos de misturar aqui ontologia com epistemologia. Claro que não negava uma distinção epistemológica, aliás, uma distinção ontológica. Claro que entendia que Deus, o ser de Deus, os seus atributos,
Deus tinha vários atributos, claro que o homem não tem. Então, o assunto ontológico aqui é o outro, mas Vandel trouxe ele para essa discussão epistemológica. Então, claro que entendi assim que existe uma distinção criador e criatura. E a doutrina epistemológica que Clarke defendia não, vamos assim dizer, não prejudicava de forma nenhuma a distinção criador e criatura. Então, foi mais ou menos esse ponto, aliás, foi mais ou menos esses pontos de discussão em relação à doutrina da incompreensibilidade de Deus, a doutrina da relação entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. Claro que há outros pontos bíblicos, em termos exegéticos, ainda neste ponto, né? Mas vou falar também de um outro ponto, que é a questão da soberania divina e responsabilidade humana. Os queixosos, eles vinham afirmando que grandes teólogos, vários teólogos na história da igreja já haviam estudado a relação dessas duas doutrinas, a doutrina da soberania divina e a doutrina da responsabilidade humana. Mas esses queixosos perceberam, de acordo com eles, que até então nenhum teólogo havia conseguido reconciliar ou conciliar essas duas doutrinas, relacionar essas duas doutrinas assim de forma que andem juntas, de uma forma lógica, bíblica e coerente. Então, de tal maneira que eles chegaram a afirmar que conciliar essas duas doutrinas é impossível para o homem. E aqui, no meio desta controvérsia, Clarke chega a perceber aqui um orgulho por parte dos queixosos. E o interessante é que os queixosos afirmavam que Clarke é que tinha tendências de ser orgulhoso por querer, então, conciliar duas doutrinas que ninguém jamais conseguiu conciliar. Então, Clarke estava sendo visto como orgulhoso, mas Clarke via eles, os queixosos, como orgulhosos. Por quê? Porque os queixosos também colocavam-se como critério último para dizer que se eles não conseguiram conciliar essas duas doutrinas, se eles não conseguiram ver uma maneira bíblica, coerente e lógica de colocar essas doutrinas juntas, se eles não conseguiram isso, então ninguém mais poderá conseguir, ninguém no futuro poderá conseguir conciliar essas duas doutrinas. Então, claro que via eles como orgulhosos por causa disso. E eles aqui estavam sendo indutivos, e claro que já vinha, claro que refuta a indução. Não é porque eles não conseguiram que ninguém mais vai conseguir. E, ademais, será que eles têm toda a certeza que ninguém no passado conseguiu conciliar essas duas doutrinas? Será que eles conheceram todos que tentaram fazer isso? Claro que não. Então, até se formos já num campo exegético, será que eles analisaram as possibilidades ou as implicações de todos os versículos na Bíblia e perceberam que é impossível conciliar essas duas doutrinas? Claro que não. Então, claro que dizia que era preciso ter um tremendo conhecimento da Bíblia para afirmar que mesmo à luz da exegese é impossível conciliar essas duas doutrinas. Então, claro que aqui estava debochando com eles, visto que eles estavam a ser orgulhosos. Então, claro que entendia que é possível sim conciliar essas duas doutrinas. Aliás, essas duas doutrinas andam juntas. O problema é um pressuposto errado que os queixosos tinham quando olhavam para a questão da responsabilidade humana. Parece que eles pensavam que a responsabilidade humana só é possível quando há liberdade. Ou seja,
Para eles, o homem não pode ser responsável por alguma coisa se ele não é livre. Tem que haver liberdade para que o homem seja responsável. Mas claro que vem aqui, muito pelo contrário. Tem que haver determinismo, tem que haver um decreto, tem que haver uma lei superior a quem o homem deve responder para que o homem seja responsável. Afinal de contas, claro que definindo a responsabilidade, entender que responsabilidade é prestação de contas. Então, o homem deve prestar contas a alguém superior a ele, neste caso, Deus. Então, Deus soberanamente coloca leis que o homem deve responder. E o homem é responsável, o homem responde por isso. Então, a responsabilidade só é possível quando há determinismo, quando há leis, quando não há liberdade. Então, é assim que claro que entendia. E dessa forma, então é possível conciliar aqui a responsabilidade humana com o determinismo. Então, a responsabilidade não pressupõe liberdade, mas pressupõe determinismo. O homem decide, o homem, aliás, Deus decide culpar o homem até por uma coisa que Deus determinou que o homem fizesse. E quando assim Deus faz, ele não está sendo injusto. Se os esquecidos, por exemplo, tentarem argumentar que Deus está sendo injusto, então a pergunta é qual é a base para eles afirmarem isso? Será que por que base pode-se acusar Deus de injusto, visto que Deus não é responsável, Deus não presta contas a ninguém, Deus não está debaixo de nenhuma lei, mas Ele é quem determina. O homem, sim, é que pode ser culpado, é que pode ser, é que pode se dizer que é injusto, porque ele está debaixo de leis, mas Deus não está. Então, Deus pode determinar que o homem peque e Deus não ser culpado e o homem ser culpado, ser responsabilizado por aquele ato que fez sendo determinado por Deus. Então, é nesse sentido que os queixosos percebiam que aqui há paradoxos, essas duas doutrinas são contraditórias, ou alguns preferem usar o termo aparentemente contraditórias. Mas claro que percebi que aqui não há nenhum paradoxo, não há nenhum aparente paradoxo. Se algumas pessoas não conseguem eliminar essa aparente contradição, não significa que ela deve existir na mente de todas as pessoas. Seria muito orgulho demais. Ademais, aqui, direta ou indiretamente, a questão da inteligibilidade da revelação verbal estava sendo colocada em causa, porque é como se os queixosos estivessem a afirmar que Deus não conseguiu trazer uma revelação verbal inteligível, coerente, racional, lógica, mas uma revelação verbal cheia de aparentes contradições, paradoxos e tal. Então, claro que não entendia desse jeito, né? Então, talvez apontaria um último aspecto que é a questão da oferta sincera do Evangelho. Bom, para os queixosos, Deus no Evangelho oferece sinceramente a salvação em Cristo a todos os que ouvem, inclusive os réprobos e assim como os eleitos. E por este termo sincero, é como se os pessoas estavam querendo dizer que no ato da pregação do Evangelho, Deus deseja que os eleitos, assim
como os réprobos sejam salvos. Deus tem de salvar aqueles que ele reprovou incondicionalmente, aqueles que ele determinou não salvá-los. Então, isso é uma incoerência muito grande. Mas os queixosos defendiam isso, e isso tem a maneira deles perceberem isso carregava consigo pressupostos, inclusive de controvérsias que aconteceram antes, incluindo outros teólogos que acabaram desencadeando nessa crença que os queixosos tinham. Os queixosos acreditavam que Deus tem uma vontade perfeita, mas também uma vontade permissiva. E que na vontade perfeita, Deus tem certos desejos que devem acontecer, mas que na vontade permissiva, Deus tem outros desejos que podem até estar contra aquilo que são os desejos da vontade perfeita de Deus. Por exemplo, um dos teólogos que fez parte da controvérsia, John Murray, ele já chegou a afirmar que Deus expressa um desejo ardente de certas coisas que ele não decretou em seu inescrutável conselho. Então, eles afirmavam coisas assim ridículas como essas. E para claro que isso era mesmo ridículo. Mas aqui há um ponto interessante. É tanto claro que, assim como os queixosos concordavam que existe aquilo que é o chamado geral do Evangelho, no sentido de que o Evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, mesmo até porque quem prega não pode saber quem é eleito e quem é réprobo. Então, o Evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, mas claro que não concordava com a suposição dos queixosos de que Deus, no ato da pregação, desejava com que os réprobos fossem incluídos na salvação. Então, isso seria crer que Deus deseja salvar aqueles que ele de antemão determinou não salvar, que Deus deseja salvar aqueles pecadores a quem ele não vivifica, que Deus deseja que o pecador a quem ele não dá fé tenha fé. Significaria que Deus deseja que o pecador a quem ele não traz a Cristo vá a Cristo ou venha a Cristo. Então, isso é uma grande incoerência. Então, esses são mais ou menos os pontos teológicos, doutrinários, que fizeram parte da controvérsia, né? Os pontos que talvez eu considero assim importantes. Então, meu irmão, eu quero agradecer aí você pela como a prontidão, né? Como eu estava falando com você antes, né, de a gente começar a gravação, teve de prontidão aí para responder esse chamado, né? Eu quero já fazer convite para a próxima, né? Minha ideia aí, desde o início, sempre foi explorar vários tópicos da filosofia do Clarke, né? Então aí já fica meu convite aí para você, a gente já explorar até outros tópicos no futuro, né? Tá Com certo, relação à tá certo. soberania de Deus, filosofia da história, filosofia da ciência. Depois a gente conversa aí quais são os tópicos aí que você mais se interessa da filosofia dele, a gente já pode voltar para explorar em mais detalhes, né? Eu gostei bastante aí da sua exposição, foi muito clara e explorou os detalhes, em detalhes, né? Detalhes não, né? Em linhas gerais, os pontos da controvérsia e de todo o contexto histórico, né, que estava envolto aí. Gostei bastante da sua exposição. Então eu queria que você finalizasse aí de forma que você desse um direcionamento, né, para quem quiser se aprofundar mais nessa controvérsia, quem quiser saber mais, te indicasse livros, vídeos ou materiais de forma geral, né, que tratem sobre essa controvérsia. Por exemplo, nós acabamos de traduzir um livro do Douglas Doma, que é uma biografia de Clarke. O título é O Filósofo Presbiteriano. Então, aqui Douglas Doma coloca alguns pontos da controvérsia. Então, é uma obra muito boa para quem deseja
saber mais em torno da controvérsia. Mas o Filipe Sabino, se não me engano, no ano passado ou no ano antepassado, lançou uns 2 e-books também relacionados à controvérsia. Então, tem o volume 1 e o volume 2 da editora Monergismo. Eu acredito aí que cabe até uma parte 2 também, né, desse tema, né? Já que a gente só passou na superfície, né? A gente pode até voltar para discutir em detalhe, né, todas as questões que foram postas aí, né? Que são questões que cabem um aprofundamento, né? Então o irmão já lançou o convite aqui, né? Estaria disposto depois a gente gravar uma parte 2? Eita. Estélio?